Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar um conteúdo novo? Nas últimas aulas a gente viu ali a questão dos movimentos separatistas, né? Que formam territórios, nações, estados. A gente viu como o planeta Terra pode ser bem dividido, bem fragmentado, né? Hoje nós vamos começar a analisar o planeta Terra a partir de um outro ângulo. Nós vamos tentar então compreender o planeta Terra a partir de um processo oposto, que é o processo de uniformização, a chamada homogeneização ou homogeneidade, né? Quando a gente analisa o planeta Terra como um todo, né? Quando a gente olha o nosso planeta, a gente tem que entender que existem vários movimentos, várias forças coexistindo ao mesmo tempo. Da mesma maneira que tem países que querem se separar, formar nações, formar territórios independentes, existe um processo em curso que é o chamado processo de globalização. O processo de globalização, ele aponta para o lado contrário do que a gente viu no conteúdo anterior. É um processo relativamente novo, relativamente moderno, né? E a gente vai utilizar, para entender esse processo, o livro didático de vocês, além também do áudio aqui da explicação do Sor, para que você consiga compreender melhor esse assunto que ele é tão importante. Outra coisa que é importante a gente destacar é que quando a gente fala em globalização, a gente fala em um termo que generaliza várias coisas, tá? E conforme a gente vai analisando, a gente vai perceber que o grau de globalização pode ser maior ou menor em determinado lugar e em determinado aspecto. Ou seja, eu posso sentir que eu vivo numa sociedade mais ou menos globalizada, e essa sociedade, por exemplo, ela pode ser mais globalizada quando eu analiso questões econômicas e menos globalizada quando eu analiso questões, por exemplo, de comunicação, tá? Vou te dar um exemplo assim para que você entenda. E quando a gente perceber isso, a gente vai entender que é realmente um emaranhado. O assunto é muito legal, o assunto é bem tranquilo, é bem gostoso de estudar, mas ao mesmo tempo ele é bem complexo. Então você vai ter que fazer aquele esforço, prestar bastante atenção nas aulas, faça todos os roteiros que o senhor criar para vocês. Eu acredito que no mínimo umas 4 aulas para a gente começar a entender globalização. E fora isso, eu tenho certeza que conforme o caminhar, conforme o andar, você vai compreender esse termo que é tão importante e cai tanto em vestibular, Enem, cai tanto em provas. Às vezes não aparece o nome globalização, mas a ação está tão presente. Então, presta atenção, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Na primeira página, ele vem falando da globalização como um processo, né? É um processo que faz com que os países se tornem interdependentes, ou seja, chamada interdependência. Se a gente analisar o mundo nos últimos 200 anos, praticamente, ele vem passando por um processo de redefinição de fronteiras. O que isso quer dizer? Que as fronteiras elas estão perdendo o seu aspecto geográfico político. Aí tu pode dizer assim, não, peraí, senhor. Na última aula tu falou justamente o contrário, tu falou que existem muitas vezes lugares que lutam pelo estabelecimento de uma nova fronteira, de um novo território. Mas essa fronteira que o senhor está falando é uma fronteira econômica, é uma fronteira cultural, é uma fronteira científica, é uma fronteira um pouquinho diferente, tá? Quando a gente analisa o termo globalização, a gente vai definir como uma relação internacional de vários países, vários grupos, definindo ações de integração, tá? Dá para a gente definir globalização assim. Mas a gente pode começar, por exemplo, a entender a globalização a partir da ideia de uma interdependência. Uma interdependência em que aspecto? Em aspectos econômicos, em aspectos sociais, em aspectos políticos, em múltiplos aspectos, certo? O que nós vamos perceber? Então, dentro desse contexto, a interdependência ela vai se manifestar de várias maneiras, correto? Então, vamos pensar na pandemia, vamos pensar no que nós estamos vivendo hoje.
o senhor gosta de dar exemplos que sejam bem atuais e que, de uma certa forma, possam ser contemporizados com o que a gente está vivendo no momento atual. A gente vai perceber hoje que existe um esforço global, né, para que se descubra remédios, vacinas, tratamentos, para que possam ser utilizados no combate ao coronavírus, né, ao Covid-19. Isso faz com que as pesquisas, né, os medicamentos, meio que não tenham mais uma nacionalidade. Por mais que exista um laboratório de tal país pesquisando, esse recurso, quando for bem, digamos assim, afirmado que funciona, que está tudo certo, ele será distribuído para todas as pessoas do mundo. Ou seja, existe uma colaboração, existe uma interdependência. Eu vou ter pesquisadores, por exemplo, da América do Sul, que vão estar na Europa, utilizando das tecnologias de um determinado laboratório, que vai fazer uma pesquisa em tal país, que vai pegar essa pesquisa e vai colocar nos Estados Unidos, porque lá o vírus está circulando mais, ou vai colocar na Austrália, porque o vírus está circulando mais. Não importa. Parece que as fronteiras não são muito respeitadas nesse aspecto, por exemplo, da pandemia. O próprio vírus, a circulação do vírus, mostra o quão globalizado nós estamos. Vamos imaginar que o coronavírus surgisse no ano de 1500, tá? No ano do descobrimento do Brasil. Pensa com o senhor, ele surgiria na China, né? E chegaria no Brasil quantos anos depois? Ah, não sei, gente, imagina, teria que dar muito certo, teria que um navegador espanhol ou português ter chego aqui na Ásia, ter ido numa região específica do continente asiático, chinês no caso, né, na China, território chinês, ter se contaminado, disseminar essa contaminação pela Europa e um desses contaminados europeus chegar no Brasil. Então, o ciclo de movimento desse vírus seria por anos, décadas, quem sabe. Seria muito difícil a gente ter a contaminação aqui na América por pessoas por esse vírus. É lógico que ela ocorreria, mas o ritmo, a marcha, a evolução de contaminação seria totalmente diferente. No mundo globalizado, onde a pessoa sai do Brasil para fazer uma reunião na China, para exportar, por exemplo, um produto para os Estados Unidos e faz uma escala, por exemplo, em Roma e não sei o que, e viaja para o mundo inteiro, isso se tornou algo extremamente rápido, né? Olha que coisa doida. A gente tem mais ou menos como certa ali a circulação do coronavírus a partir do final do mês de novembro, início do mês de dezembro na China. E menos aí de 8 meses, 9 meses, ele já está espalhado pelo planeta Terra como um todo, né? Apenas algumas ilhas que não existem registros, né, de coronavírus. Isso se dá por causa da globalização. Então, se você parar para pensar, tem um aspecto da globalização que já apareceu aí, que são os transportes. Os transportes, eles têm esse papel, né, de fazer com que as fronteiras elas sejam, digamos assim, não respeitadas. Quando o senhor fala em não respeitado, não é que a gente vai chegar no país, vai entrar de qualquer jeito, mas é porque é mais fácil você fazer assim a circulação de qualquer coisa, tá? Outro aspecto bem importante da globalização, que a gente não vai tratar mais a fundo nessa aula, é a questão da comunicação, né? Então, hoje a comunicação está permitindo com que eu dê aula para vocês do sistema remoto, né? Então, o senhor está dando aula para vocês aqui, podendo falar, explicar esse conteúdo, mesmo que eu não esteja fisicamente presente com vocês. E isso faz com que a gente ressignifique valores e dê valores a coisas que muitas vezes não faz parte do contexto social que a gente vive, certo? Às vezes pode parecer que o senhor está pegando no pé, né? Mas pensa no pessoal lá do K-pop, lá da Coreia, né? Se fosse alguns anos atrás, seria praticamente impossível alguém gostar de K-pop ou ouvir K-pop, né? Porque a gente não saberia que existiria esse ritmo, né? Aqui no território brasileiro. A comunicação permite isso. A comunicação permite eu viver a cultura de um outro país, mesmo estando no Brasil. Ela aproxima essas fronteiras, né?
E falando em fronteira, eu sempre gosto de usar o termo lá do TIM, você sem fronteira, né? Eu acho que a propaganda da TIM que usa esse termo, ela é fantástica, o cara que criou ela. Porque é exatamente isso, a gente vive num mundo hoje que não tem fronteira. Não tem fronteira por causa da comunicação e por causa do transporte. Lembrando que a fronteira territorial, a soberania dos países, não é o que o senhor está relatando para vocês agora, tá? Dentro dessa interdependência que vai ser criada pela comunicação, pelo transporte, a gente tem que fazer 2 pontos assim bem específicos. Tem que pontuar 2 coisas bem específicas, que podem ser tanto consideradas positivas quanto negativas, tá? O primeiro é o liberalismo e o segundo é o protecionismo. Lembrando que isso aqui são conceitos. Conceito a gente tenta identificar e ver se eles se formam, se constituem como prática nos dias atuais, tá? Então, primeiro, liberalismo nada mais é do que a ideia de que o mercado se regula por conta própria. É a chamada lei de Adam Smith, né? Lembra disso? Eu acho que vocês viram isso, deixa eu ver, 8º ano, viram a primeira vez em história, né? Os iluministas. A ideia é de que os preços se regulam por conta própria. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro diz que ele não vai taxar o arroz, ele está sendo um liberal. Ele está deixando que o mercado regule o preço do arroz. Porque a ideia é que não existe leis econômicas, existe apenas a lei da oferta e procura. Se tem muito arroz sobrando, muito, o preço do arroz cai. Se tem pouco arroz sobrando, ou seja, tá faltando arroz por vários motivos, porque não choveu, ou porque teve uma catástrofe, ou porque, sei lá, está exportando mais, não sei qual é o motivo. Diminuiu a quantidade de arroz, a oferta, o preço sobe, tá? Existe o chamado neoliberalismo, que é um movimento da década de 80, a ideia é de que o Estado deveria interferir menos na economia. Então, por exemplo, como a economia liberal ela se autorregula, o neoliberalismo ele tenta fazer com que o Estado perca 100% do seu controle da economia. Então, por exemplo, a Petrobras é uma indústria brasileira, tá? Quando ela age para dizer se o preço da gasolina sobe ou desce, o governo está interferindo no petróleo, está interferindo no mercado, ou seja, está contra o liberalismo. Então, na década de 80 em diante, começou um processo que a gente chama de processo de privatização. Muitas empresas deixaram de ser estatais. Lembrando que estatal quer dizer do governo, né? Então, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, a CRT, que aqui era a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, a CE vendeu vários pedaços, né, das suas concessões. Existem vários lugares do Rio Grande do Sul que a conta de luz não é a CE que entrega, né? É a RGE, a AS Sul e assim por diante. Além disso, tem outras empresas do estado e também nacionais que foram perdendo território, e isso meio que está voltando à tona hoje com o estilo do nosso governo, né? O nosso governo hoje, o governo brasileiro, o governo federal, ele é liberal. Ele é um governo que tem essa ideia de que a regulação do mercado, a regulação econômica se dá pela essa disputa, e o governo ele tem que favorecer para que haja essa disputa, porque quando há disputa há queda de preços, vamos dizer assim, tá? O protecionismo é uma ideia contrária, é a criação de barreiras para tentar fazer a regulação do mercado. Então aqui eu libero o mercado, aqui eu protejo o mercado. Quando eu falo em mercado, eu falo nas relações econômicas. Vou dar um exemplo para que fique fácil de vocês entenderem, tá? Vamos supor que o Brasil agora comece a produzir uma grande quantidade de arroz, tá? Produz muito arroz, muito arroz. E esse arroz, ele vai ficar, vamos dizer assim, sobrando, né, dentro do mercado. Dentro das leis liberais, o que vai acontecer com o valor do arroz? Ele vai cair, né? Vai despencar, vai valer pouco, porque tem produto sobrando. Aí o governo brasileiro pensa assim, poxa, a gente precisa exportar um pouco desse arroz, porque senão não vai valer a pena, né? As pessoas vão gastar R$10 para produzir o arroz e vão ganhar 8, porque tá sobrando, vai ter prejuízo. E o governo brasileiro tenta vender o arroz, por exemplo, para a Argentina. Só que a Argentina também tem produtor de arroz. E aí o Brasil chega lá na Argentina e diz assim, eu tenho arroz brasileiro aqui e tal, muito barato, arroz bom e tal. Preço muito em conta. E vende esse arroz
para o território argentino. O que vai acontecer com os produtores argentinos? Eles vão sofrer a entrada do produto externo e o preço que era relativamente bom do seu produto vai começar a ser desvalorizado. Então o que o governo da Argentina faz? Não, tudo bem, eu compro o arroz de vocês, mas eu vou taxar, eu vou colocar um imposto, eu vou colocar uma taxa para que ele não fique mais barato do que o meu produto. Porque senão eu não tenho por que produzir arroz na Argentina, basta comprar do Brasil. Dentro do protecionismo, para quem vende, é ótimo que não tenha barreira, mas para quem produz dentro do país, é péssimo. Vamos dizer assim que fosse possível a gente comprar automóveis produzidos na China. Sabe essas marcas chinesas que estão chegando aí no Brasil? Jack Motors, Chery. Vamos supor que o Brasil, a partir de hoje, não tivesse fábrica no Brasil. Primeiro efeito, nós não teríamos emprego, né? As pessoas iam ter uma diminuição de renda. Segundo, toda a riqueza que o Brasil produz ia parar na China, porque a gente ia pagar, né? O dinheiro ia para a China, o produto vinha para cá e o dinheiro ia para a China. E terceiro, a gente nunca ia ter uma indústria que se desenvolvesse. Nós íamos ter sérios problemas do desenvolvimento industrial do território brasileiro. Então, o que muitas vezes o país faz? Não, tudo bem, eu aceito que seja vendido aqui carros da Chery ou da Jack Motor, ou sei lá de qual empresa, mas precisa ter uma fábrica para pelo menos gerar riqueza e impostos. É uma barreira protecionista. Muitos países liberais defendem que não, que o mercado tem que se regular por conta própria. Mas se a gente parar para pensar, aqueles que são mais desenvolvidos economicamente, mais industrializados, vão ter mais vantagens. Enquanto que aqueles que são menos desenvolvidos vão ficar sempre à mercê dos preços dos outros, ao ponto de que eles nunca vão ter um processo de crescimento econômico, industrialização, acumulação de riqueza. Já viu aquela história? O Brasil é rico em minério de ferro. Mas o que adianta? Ele exporta o minério de ferro, ele não transforma nenhum produto. Por quê? Porque muitas vezes é mais barato comprar o iPhone que é produzido lá em Singapura ou no Vietnã, sei lá, na China, porque se produzir no Brasil é mais caro. Então o que o governo brasileiro faz? Taxa de importação, enche de impostos. Por isso que quem viaja para fora do Brasil diz, nossa, como é barato o produto aqui, como é mais barato, porque muitas vezes não tem a carga tributária, e a carga tributária do território brasileiro muitas vezes é alta para tentar proteger a economia interna. Certo? Entendido o que é liberalismo e protecionismo? Eles estão dentro da globalização. Eles são um jogo que ocorre dentro da globalização. Nesse mundo onde as comunicações são muito ágeis, em que eu posso ligar, por exemplo, ou pegar o meu smartphone e fazer uma compra no Alibaba, a comunicação permite isso, e o transporte é muito ágil, eu posso simplesmente esperar ali 1, 2, 3, 4 meses e o meu produto chega na porta de casa. Tem esse problema do liberalismo e do protecionismo existindo dentro desse contexto de globalização, certo? Qualquer dúvida que você tenha relacionado ao conteúdo, procura o Sor lá no Telegram. Se não, gente, só finaliza a aula de hoje, beleza? Feito!